Olá, caro aluno do curso de Teologia do canal Teologia Didática. Estamos chegando para a nossa aula e vamos iniciar com missiologia, um tema muito importante que cada aluno vai poder ter o seu conhecimento para colocar em prática no dia a dia. Eu sou o pastor Eliezer, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e nós vamos juntos no conhecimento teológico. Espero que você tenha uma ótima estada com a gente nesses momentos em que passaremos, e a cada dia nós teremos um vídeo aula no canal. Falamos que nós estamos tratando sobre missiologia. Então, a palavra missiologia, ela vem do latim, que significa militere. Ele significa enviar ou mandar. O missionário é aquele que é enviado. Diz o apóstolo São Paulo que como pregarão se não forem enviados? Mas antes ele disse, como ouvirão se não há quem pregue? Então, todo missionário, ele é enviado. Primeiro, ele é enviado já por Jesus, garantido nas Escrituras o seu envio, mas de uma forma bem organizada aqui na terra. Nós somos enviados por uma denominação, por uma autoridade eclesiástica sobre nós, que nos envia para fazer missões. O maior missionário que já existiu em todos os tempos, é claro, se chama Jesus Cristo. Ele foi enviado para a terra para fazer missões. Ele foi enviado por Deus para cumprir uma missão, e ele cumpriu com total perfeição. Ele nasceu, ensinou, ele curou, ele libertou, ele ofereceu-se a si mesmo em sacrifício, ele entregou-se voluntariamente na cruz do Calvário pela nossa salvação e cumpriu a sua missão aqui na face da terra. Portanto, ele é o maior missionário. Vamos ver um pouco, então, dos demais missionários, e pegando aqui como exemplo o missionário Paulo, o apóstolo Paulo. A Bíblia nos diz que ele fez 3 viagens missionárias. Em sua primeira viagem missionária, Paulo partiu da cidade de Antioquia, na Síria, que era o local onde a igreja estava reunida, junto com profetas, com doutores. E lá ele recebeu então um ultimato, chamado do Espírito Santo, para partir em sua primeira viagem missionária, e levou consigo Barnabé, conforme está em Atos capítulo 13, versículo 1 ao versículo 3. O pensamento de Paulo era pregar nas sinagogas das cidades por onde ele passaria. Devido à rejeição dos judeus, a pregação obteve maior alcance entre os gentios. Porque quando ele chegava nas sinagogas, por ser cristão, ele não era bem visto, não era bem recebido pelos judeus sangue puro, ou seja, pelos judeus que tinham o templo em Jerusalém. Com muitas dificuldades, ele continuava a sua viagem missionária, anunciando as boas novas, porque ele tinha uma missão, ele tinha que cumprir com esta missão. Houve um episódio no qual ele enfrentou um mágico. O mágico era um falso profeta por nome Elimas ou Elimas, ao qual Paulo o amaldiçoou com cegueira, devido estar usando de engano e tentar atrapalhar a sua pregação nos lugares em que ele passava. Esse acontecido fez com que um importante político, maravilhado diante do ocorrido, cresce no Senhor. Esse político era o procônsul Sérgio Paulo, governador da província, um nobre homem, prudente e muito respeitado, conforme está em Atos,
capítulo 13, versículo 10 ao versículo 12. Vemos que, mesmo diante das primeiras perseguições, Paulo já obtinha vitórias sobre as pessoas que lhe opunham, e ele então, com grande autoridade espiritual, usava essa autoridade para limpar o caminho para que ele pudesse passar e continuar exercendo a sua missão. Vemos também que ele não fez distinção entre pessoas. Ele pregava para pessoas pobres e pessoas ricas. Ele anunciou a mensagem de Cristo para todos, inclusive os desprezados, mas também pregava para os honrados. Pregava para judeus, mas também pregava para os gentios. Em sua segunda viagem missionária, houve uma ocasião em que Paulo encontrou uma jovem possuída por um espírito maligno que realizava adivinhações e assim era explorada por seus senhores para gerar-lhe grandes lucros, possivelmente com o dinheiro pago para consultas com a jovem, conforme está lá em Atos capítulo 16 e versículo 16. Paulo, inconformado, expulsou o espírito adivinhador, o que trouxe revolta para os senhores que exploravam aquela jovem, os quais pediam a prisão de Paulo, com a acusação de ensinar costumes que não pertenciam àquele povo. A acusação foi aceita e Paulo foi açoitado, foi preso, juntamente com seu companheiro Silas. Mas ele não deixou de anunciar a Cristo e houve a conversão do carcereiro e toda a sua família, não é? Que teve a libertação do jugo e dos demônios que lhe aprisionavam, e houve ali então um terremoto naquele lugar, houve soltura, não só de Paulo e Silas, mas de todos que estavam com eles ali, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 26 ao versículo 31. Vemos que mesmo em meio a uma situação que parecia perdida, o poder de Deus foi manifesto, e com toda a dificuldade e sofrimento passado, Deus garantiu vitória para a continuidade do trabalho missionário por Paulo e Silas. E nós sabemos da história que foi salvo o carcereiro, a esposa, a família, e eles foram batizados naquela mesma noite. E dali iniciou-se então a igreja em Filipos. Em sua terceira viagem missionária, quando Paulo chega à cidade de Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, local onde se encontravam muitos comerciantes dependentes da venda de ídolos, com as suas rendas girando em torno do templo da deusa Diana. Sua estadia naquele local incomodou muito a estes comerciantes, que causaram grandes tumultos. Conforme Atos 19, versículo 23 a 29, era novamente Paulo que estava ali. Paulo não perdia seu tempo. Chegava e anunciava o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado. Paulo não cessou de pregar e continuou o trabalho missionário junto com seus companheiros naquela cidade. Fundou a igreja em Éfeso. Todas as viagens do apóstolo teve por finalidade levar a palavra de Deus, a palavra de salvação, uma palavra de libertação a todas as gentes, curando, libertando e fundando novas igrejas e também discipulando pessoas, sem nunca deixar com que as dificuldades, por maiores que eram, viessem abater ou desmotivar o seu trabalho. Mesmo sem recursos que nós temos hoje em dia, ele idealizou e realizou um excelente e exímio trabalho missionário, dirigido pelo Espírito Santo, concretizando o seu chamado, obedecendo à vontade de Deus e crendo no poder e no agir de Deus. Paulo não tinha o que nós temos hoje como som de primeira qualidade,
não tinha microfones sem fio, de lapela e etc. Paulo não tinha disponível lives, não tinha disponível canal no YouTube, não tinha disponível rádio, não tinha disponível televisão. Mas ele alcançou todo o povo à sua volta e veio chegar aqui perto de nós, na Espanha, pregando o Evangelho e implantando igrejas aqui na terra, não só em Israel, mas dando ênfase para o trabalho missionário em toda a terra. O movimento missionário moderno, nos 3 últimos séculos passados, a saber, no século XVIII, século XIX e o século XX, o Evangelho foi levado para várias partes do mundo, alcançando vários povos. Como resultado do movimento missionário moderno, os líderes das igrejas na Europa, até então, pareciam não possuir uma visão missionária mundial. Acreditava-se que Deus desejasse converter algum pagão. Nunca acreditavam nisso. Assim faria, mesmo sem a intervenção direta da igreja. Mas o pensamento começou a ser mudado quando Deus levantou os seus servos para elucidar que a igreja tem o papel importante de anunciar as boas novas de salvação, o que inclusive é claramente bíblico. Vamos conhecer então alguns dos principais impulsionadores da obra missionária a partir do século XVIII. Nós temos os missionários moravianos. A Morávia era uma região na Europa Central, que hoje faz parte da República Tcheca. Existiu nesta região um homem chamado Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, 1700 a 1760, que era um conde e líder da igreja protestante, da igreja protestante Morávia. Este homem possuía um grande fervor missionário, ele possuía preocupação com os desprezados na sociedade que careciam de ouvir a respeito de Cristo, como índios e escravos. Ele foi o responsável por organizar e enviar vários missionários. Nós vamos continuar na próxima aula falando sobre vários outros missionários que foram usados por Deus no século XVIII, também no século XIX, no século XX, e agora os mais modernos e atuais no século XXI. Tá bem? Na próxima aula nós vamos dar prosseguimento. Demos então uma introdução na aula de missiologia transcultural. Você pode se inscrever no canal para ser um aluno assíduo que vai se utilizar do material disposto no canal Teologia Didática, tá bem? Estaremos aqui à disposição. Você poderá fazer o semi-básico, o básico e ainda até o médio em teologia. E sempre que você concluir, você vai entrar em contato com o Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, solicitar a sua avaliação. Nós vamos enviar um provão correspondente às matérias estudadas. Você tirando 7, você poderá solicitar o seu certificado e nós vamos validar o seu curso certificando você. E também você poderá solicitar a sua credencial teólogo, tá bem? Nós estaremos juntos, se Deus assim nos permitir, até que venha o arrebatamento da igreja. Então se inscreva e dê um like aí na aula e vamos prosseguir, tá certo? Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso. Até a próxima aula. Shalom Adonai.